Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias de número 1. Nós vamos ler do versículo 6 em diante. Para os familiares que apresentaram seus bebês hoje, que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Para cada visitante que nos visita hoje, que Deus abençoe vocês de uma forma especial. O desejo do nosso coração é que vocês possam ter uma experiência incrível com Jesus hoje. Amém? Malaquias, capítulo de número 1. Versículo de número 6, diz assim o texto: o filho honra o seu, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, e na hora de trazerem os animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. E na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós? Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Eu sei que é um texto bem forte, mas nós vamos compartilhar essa mensagem hoje. Eu queria que você fosse comigo no capítulo 4 agora, versículo de número 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do que? Do grande e... Vamos falar isso com mais força? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes... Versículo de número 6, diz assim: ele fará que o coração dos pais se volte para os... e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Amém? Queridos, esse texto é um texto que, lendo de forma superficial, sem entendimento, ele fica pesado, mas eu quero que você preste muita atenção nisso, porque aqui existe uma mensagem muito divina para os nossos corações. Como toda a Bíblia, ela por si só é divina, é atual, é poderosa, tem o poder de transformar as nossas vidas. Quem tem a palavra como bússola para a tua história, sempre vai ter uma história abençoada, porque a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para guiar os nossos dias. Esse texto que nós lemos é do profeta Malaquias. Malaquias significa o meu mensageiro. O Senhor levanta esse profeta para falar ao povo de Israel, depois desse povo ter passado por 400 anos de exílio na Babilônia, um povo que estava escravizado, preso, mas que foi liberto e teve a oportunidade de caminhar em liberdade. Mas foi um povo que, por passar tanto tempo em escravidão e prisão, se adaptou a um relacionamento frio com Deus. E o problema desse povo era o quê? A frieza espiritual. E Deus agora levanta um profeta, e esse profeta começa a falar a respeito da frieza espiritual que estava acontecendo no meio deles, da dificuldade que eles tinham na relação com Deus,
no relacionamento com Deus como Pai. Porque o maior desafio para alguém que passa uma situação difícil e não encontra uma resposta, é pensar que Deus tem prazer na dor. O maior desafio para nós, quando enfrentamos um problema que nós não conseguimos trazer uma solução, é achar que Deus tem prazer na nossa dificuldade. E eu posso te garantir e te assegurar, Deus não tem prazer na nossa dor. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer nos dias difíceis que todos nós passamos. Mas o nosso Pai é pedagógico. Ele não tem prazer na dor. Ele não tem prazer no caos, no sofrimento. Mas, como um Pai pedagógico, como um Pai de amor, Ele usa tudo que nós estamos vivendo, atravessando, para nos levar para perto dEle. Ele ressignifica histórias, Ele muda ambientes, Ele transforma caos em oportunidade, Ele transforma a improbabilidade em um terreno favorável para que a glória dEle se manifeste. Ele levanta pessoas improváveis, Ele escolhe pessoas que nós não escolheríamos, Ele restaura famílias, Ele perdoa quem talvez eu e você jamais perdoaria. Esse é o nosso Deus. Será que nós podemos celebrar a Ele com um forte aplauso? Ele é um Pai de amor. Para Deus nada se perde, para Deus nada é descartável. Aleluia, glória ao nosso Pai por isso. Deus levanta esse profeta Malaquias, e quando você lê o livro de Malaquias, na Bíblia, esse livro está bem localizado e ele é fácil de ser encontrado. Se você pegar ali no finalzinho do Antigo Testamento, Malaquias é o último livro. Depois nós temos o Novo Testamento que começa em Mateus. Se você abrir a sua Bíblia aí agora, se ela for uma Bíblia de estudo, eu creio que 99% das Bíblias tem essa mesma demarcação. Se você pegar a Bíblia aí agora e abrir, no livro de Malaquias, você vai perceber que o livro de Malaquias termina com metade de uma página em branco. Antes de começar o Novo Testamento, nós temos o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. E esse livro termina com metade de uma página em branco. O que significa essa metade de página em branco? Significa um período interbíblico que leva de 400 a 500 anos, aonde Deus não fala por meio de profetas mais. É um período de silêncio. Durante 400 a 500 anos, Deus não usa mais profetas para falar com o povo. Deus não levanta mais um homem profeta para dizer assim diz o Senhor, ou para profetizar o que Deus quer fazer ou realizar. São 400 anos de silêncio. E quando nós olhamos para esse período de silêncio, irmãos, é um longo período. E retornando ao Antigo Testamento, você vai perceber que o desejo de Deus sempre foi conduzir o seu povo debaixo de uma vontade específica. É por isso que Deus, na sua vontade absoluta, nunca quis levantar reis para governar o seu povo, nunca quis levantar autoridades para conduzir o seu povo. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus foi sempre que o povo dele caminhasse debaixo de uma palavra profética, guiado por um profeta, guiado por uma vontade divina, criado por uma instrução de alguém que Deus sempre levanta para alinhar o caminho, para ajustar a jornada. Quando Deus levanta um rei para o seu povo? Quando o povo começa a olhar para os lados. A Bíblia diz que o povo começa a olhar para os outros povos e começam a dizer para o profeta Samuel: os outros povos têm reis, por que nós, que somos filhos de Deus, não temos reis sobre nós? E o profeta Samuel, então, ele vai orar, vai falar com Deus, e ele diz: Senhor, o povo está me rejeitando, porque o Senhor me levantou como profeta para trazer para esse povo clareza, instrução, mas eles me rejeitam. E o Senhor então olha para Samuel e diz: Samuel, fique tranquilo, esse povo não está rejeitando você como profeta, esse povo está rejeitando a mim, porque eles estão se comparando a outros povos, eles estão desejando o que outros povos querem, eles querem um rei, então vamos levantar um rei.
Irmãos, e é bem verdade, você conhece a história. Quando Deus permite que a vontade do povo se realize, a vontade do povo nem sempre vai trazer bonança, nem sempre vai trazer clareza, nem sempre vai trazer crescimento. E eu quero já também ajustar uma fala com você, que não é verdadeira e também não é bíblica. A voz do povo nunca será a voz de Deus. A voz do povo é a voz do desejo. A voz do povo é a voz da vontade. A voz do povo é a voz da ansiedade. A voz do povo é a voz do interesse pessoal. A voz de Deus jamais será a voz do povo. Porque cá para nós, um segredo só nosso, nem nós mesmos sabemos o que é bom para nós, sim ou não? Eu posso te usar aqui vários exemplos. Quantos de nós já compramos uma roupa, pagamos por ela e de repente quando nós fomos vestir falamos, não ficou legal? Mas não foi eu que escolhi, não foi você que escolheu, como que não ficou bom? Nós compramos um utensílio para a nossa casa, com carinho, com amor, trazemos para casa e de repente colocamos no lugar e pensamos assim, não ficou bom, vou substituir, vou trocar. Os homens não fazem isso, é só as mulheres, né? Os homens era para dar um glória agora, um aleluia. Nós somos assim. Quando você começou a estudar, você falou, quando eu crescer eu serei isso. E eu te pergunto, você se tornou o que você disse que se tornaria? Provavelmente não. A maioria de nós não. Por quê? Porque a nossa mente muda, o nosso desejo muda, as nossas vontades mudam, a nossa condição muda. Quem aqui quando começou a trabalhar disse assim, olha, eu ganho R$1.000 agora, quando eu ganhar 2.000, vai sobrar R$1.000, eu vou guardar esses R$1.000, minha vida vai mudar. O que aconteceu quando você começou a ganhar 2.000? Você já tinha 2.500 de dívida, não é assim? Vou orar por você, para que Deus te dê a condição de administrar bem as suas finanças. Nós somos assim, nós somos esse povo, que de fato não sabe o que quer. Nós somos esse povo que de fato não sabe fazer, às vezes, boas escolhas. E por que é importante nós ressaltarmos isso? Porque quando nós percebemos quem nós somos, e quando nós percebemos que nós falhamos nas nossas escolhas, então vale a pena nós nos submetermos à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus nunca falhou. Vale a pena nós nos submetermos à vontade de Deus, por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus nunca falhou com ninguém e não falhará agora com você, porque Ele é um bom Pai. Reforce essa notícia, olha para alguém que está do seu lado e diga assim, Deus nunca falhou. Não vai ser agora na tua história que Ele vai falhar pela primeira vez. Vira para o outro lado para animar essa outra pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus nunca falhou. Não vai ser agora, meu irmão, conduzindo a tua vida que Ele vai falhar. Ele é perfeito, Ele é absoluto, Ele é um bom Pai, Ele é um Pai por excelência, Ele é maravilhoso. A tua história não saiu do controle das mãos de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos porque o que pedimos é limitado. O que pensamos é limitado. Se você crescer, tudo que você pensava antes se torna pequeno. Se você crescer, toda a sua fala evolui. É por isso que Deus vai além do que falamos e pedimos, vai além do que pensamos e projetamos. Por quê? Porque Ele sabe que o que eu peço agora tem a ver com o meu passado, tem a ver com a minha dor momentânea. Mas o que Ele quer me dar não tem a ver com o meu passado nem com o meu presente. O que Ele quer me dar tem a ver com o meu propósito e tem a ver com a minha jornada de futuro. E quem sabe melhor o que você vai precisar do futuro? Deus. Porque eu e você que estamos aqui, nós não temos nenhuma garantia do amanhã. Quem aqui pode me garantir que amanhã acorda vivo? Ninguém. Por mais saudáveis que estejamos agora, não podemos garantir que amanhã acordamos bem.
Por mais protegidos que possamos sair daqui agora, dentro de um carro blindado, nós não garantimos que podemos chegar em casa em segurança. Por quê? Porque nós não temos domínio sobre o futuro, nós não temos domínio sobre o nosso amanhã, nós não temos o domínio nem sobre as nossas próximas horas. Então vale a pena o quê? Nós confiarmos a nossa vida e o nosso futuro nas mãos de alguém que não falha quando está escrevendo histórias, na mão de alguém que não erra quando está fazendo seus planos, e esse alguém é Deus, e Ele tem um propósito para cada um de nós. Agora, por que esse texto que nós lemos é um texto tão pesado e precisa de um entendimento? Porque Deus está falando com um povo que Ele libertou, Deus está falando com um povo que Ele tirou do cativeiro, que Ele tirou da escravidão, e que está dando para Ele qualquer coisa. A linguagem aqui é: como que vocês entregam para mim como oferta um animal cego, um animal defeituoso? Como é que vocês têm coragem de levantar para mim um altar e colocar para mim a sobra das entregas de vocês? O contexto aqui é que todas as vezes que alguém ia fazer um sacrifício de adoração a Deus, se separava o melhor animal. Não era um animal com defeito, não era um animal manchado, não era um animal que carregava alguma imperfeição. Pelo contrário, alguém que ia ofertar, separava o seu melhor, levava a sua primícia, separava o seu melhor e levava no altar e colocava diante do sacerdote para sacrificar. E aí nós temos aqui a repreensão dupla, porque Deus não está falando só com o povo, Deus também está falando com o sacerdote. Porque deixa eu te lembrar algo importante, queridos. Às vezes nós, como ovelhas, nós nos preocupamos muitas vezes com pastores, com líderes, com pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida. E essa preocupação não deveria ser a nossa preocupação. Por quê? Porque a medida para o líder, para o pastor, para alguém que exerce autoridade diante de Deus, é uma medida dupla. Porque alguém que quando erra vai ter de Deus dupla cobrança. Por quê? Porque não é alguém leigo, não é alguém sem entendimento, não é alguém que não sabe o que está fazendo, é alguém que erra consciente. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Então, para todas essas pessoas, Deus vem com o quê? Ele cobra, Ele julga, porque Ele é um bom Pai também, e um Deus justo. E Deus aqui em Malaquias, Ele não está repreendendo só o povo, Ele está repreendendo desde o sacerdote até o povo. Por quê? Porque se tem alguém levando o animal defeituoso, tem alguém sacrificando o animal defeituoso. Então nós temos duas classes aqui. Nós temos os sacerdotes que deveriam verificar se o animal era puro ou não para sacrificar, e está fazendo vista grossa. E nós temos aqui o povo que deveria entregar o melhor e também não está entregando. E aí nós temos Deus, que começa a se revelar trazendo E não tem como a gente dizer para Deus: eu não sabia. Não tem como a gente dizer para Deus: o Senhor não falou comigo. Porque Deus é especialista em fazer sempre da forma perfeita. Como Ele faz? Ele avisa antes, cobra depois.
E como Deus avisa? De várias formas. Deus avisa por meio da palavra dele. Deus fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco através de profetas. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através dos louvores. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus instrutivo. Ele sempre nos ensina antes. Então vem Deus aqui, e ele chama o profeta Malaquias. Ele começa a falar com o povo de uma forma bem severa, de uma forma bem dura. Por quê? Porque os corações estão afastados. O povo está longe de Deus. O povo está desconectado. E aí Deus começa a falar. E o que tem a ver a repreensão de Deus com a conexão dos pais e dos filhos no capítulo 4? Isso faz todo sentido, eu vou te explicar. O maior desafio da nossa geração é a conexão. Qual que é o nosso maior desafio? Diga comigo, conexão. O maior desafio da nossa geração é a conexão. Embora estejamos aparentemente conectados, nós estamos totalmente desconectados. Você tem um smartphone nas mãos aí, e você está vendo tudo que todo mundo faz, mas na maioria das vezes você não está conectado com ninguém. Por quê? Porque a gente fala com quem está longe e não conversa com quem está perto. Não é assim? Você está na mesa com os teus pais, está falando com um amigo que está lá do outro lado. Você está na mesa com os amigos, está falando com um amigo que está lá na outra cidade. Nós não somos assim? Ou é só eu? Diga para alguém que está do seu lado, nem que seja para dar um aleluia, fala alguma coisa. Nós somos assim, né, André? Nós pensamos que estamos conectados, por quê? Porque sabemos de todas as coisas. Nós não estamos conectados, nós estamos informados. Informação é diferente de conexão. Nós estamos informados sobre Deus, mas será que estamos conectados com Deus? Nós estamos informados sobre Deus, por quê? Porque se você pegar o teu celular agora e você rolar aí no YouTube, você vai achar pelo menos uns 10 cultos online que estão acontecendo agora. É muita informação disponível, mas será que todas as pessoas estão conectadas com Deus? Eu discordo, e posso te garantir que não. Porque o fato de nós termos disponibilidade sobre o conteúdo de Deus não significa que nós estamos absorvendo o conteúdo de Deus. O fato de nós termos 100 clínicas médicas disponíveis para as pessoas cuidarem da saúde não significa que as pessoas estão saudáveis. O fato de ter médico não significa que nós vamos ter saúde. Por quê? Porque entre o médico e a saúde tem o indivíduo do meio, que precisa ir no médico e obedecer o que o médico pede e mudar a sua rotina, para transformar a instrução num estilo de vida. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é, nós saímos do campo daqueles que são informados das coisas de Deus, saímos do campo daqueles que estão recebendo informação, visitando ambientes espirituais, e partimos para o campo onde nós vamos nos envolver com a palavra, onde nós vamos conhecer a Deus, onde nós vamos estar conectados com Ele, e como filhos que conhecem o seu Pai, vão caminhar debaixo da vontade dEle. Esse é o nosso desafio. Qual é o nosso desafio? Grite bem alto: conexão. O nosso desafio é conexão. Qual é o primeiro lugar onde nós nos conectamos, irmãos? O primeiro lugar onde nós conectamos, o primeiro lugar onde nós aprendemos sobre amor, o primeiro lugar onde nós vamos nos conectar às coisas mais preciosas da nossa vida é a família. Esse é o ambiente mais atacado de todos, a família. Por quê? Porque é o ambiente que vai gerar na nossa vida conexão. Casas cheias de pessoas distantes. Qual é o nosso desafio? Palavras não ditas e mágoas guardadas. Quantos de nós aqui, se sentássemos à mesa em família e fôssemos verdadeiros, quantas coisas nós deveríamos falar, mas não falamos, e nós estamos trocando as palavras que deveríamos falar pelas mágoas que deveríamos lançar fora. Nós guardamos as mágoas que deveríamos lançar fora, e nós abrimos mão das palavras que deveríamos falar.
o ambiente onde nós deveríamos usar o amor, às vezes nós estamos deixando o orgulho falar mais alto. E esse é um ponto de reflexão para nós. E o nosso desafio como igreja, aumenta. Pastor, por que o nosso desafio como igreja aumenta? Porque nós podemos ter uma igreja cheia de gente vazia. E eu não estou falando isso, querido, com todo amor e carinho. Eu não estou dizendo isso como algo ofensivo a você, porque essa mensagem ela vem primeiro a mim. Essa mensagem ela engloba todos nós. Nós podemos ter um lugar lotado de pessoas que não têm comunhão. Você pode estar aqui no auditório de mais de 1000 pessoas e pode não conhecer 10. Porque o fato de você estar cercado de milhares de pessoas não significa que você está junto com milhares de pessoas. O fato de você receber todo o conhecimento que eu vou passar para você aqui, não significa que você recebeu de Deus uma mensagem. Por quê? Porque depois que você recebe toda a palavra que está sendo liberada, é você que vai decidir se isso vai ser informação ou se isso vai ser uma verdade que você vai guardar no teu coração e armazenar para transformar a tua vida. Então, existe nesse ambiente muitas decisões acontecendo agora. Quais são as decisões? Elas são múltiplas. Tem alguém agora que está decidindo no seu coração que o pastor está sendo agressivo e que essa mensagem não é para ele. Tem alguém que está decidindo agora e está dizendo, é verdade, essa mensagem é para mim. Tem alguém que está decidindo agora e está pensando, eu não vim aqui para ouvir isso. E do outro lado tem alguém dizendo assim, é verdade, Deus me trouxe aqui hoje justamente para falar o meu coração. Muitas decisões e muitos pensamentos estão acontecendo agora, nesse exato momento. Por quê? Porque nós somos diferentes. Porque nós pensamos diferente, porque nós agimos diferente, porque nós somos de múltiplas escolhas e múltiplos pensamentos. Agora existe algo que é absoluto. Pergunte o que, pastor? A palavra de Deus, ela é absoluta, ela não muda, ela não vai mudar, ela é uma verdade absoluta e ela tem o poder de transformar as nossas histórias. Aleluia! Será que você pode celebrar essa palavra? Quais são os nossos desafios como igreja? Escute isso, querido, o que não for para você, você descarta. Mas escute isso com muito amor. Nós podemos ter uma igreja cheia de povo vazio. Nós podemos ter uma igreja próspera de um povo escasso. Nós podemos ter uma igreja cheia de membros e não de filhos. Nós podemos entregar para Deus sobras e não ofertas. Nós podemos dar doações e não atos de generosidade. Nós podemos entregar entregas financeiras com ausência de honra a Deus. Esses são os nossos desafios. Essas são as nossas realidades. Pastor, o que vai determinar de que lado nós estamos? O coração que você tem quando você faz todas essas coisas. Quem é você aqui hoje? Você é um membro ou você é um filho de Deus na casa do Pai? Quem é você aqui hoje? Alguém que veio trazer um valor financeiro para ajudar a igreja nas necessidades que tem? Ou você é alguém que veio trazer uma entrega de honra a Deus porque sabe que Ele é poderoso e está sustentando a tua vida e a tua história? Você é alguém que veio entregar para Deus um tempo de qualidade, honrando a Ele por ser o seu Pai? Ou você é alguém que num domingo como esse falou assim, já que eu não tenho nada muito melhor, eu vou lá na igreja porque é um bom lugar para se estar nos domingos à noite. O que vai determinar isso não sou eu que vou determinar. O que vai determinar isso é o coração com que nós nos relacionamos com Deus. Porque o nosso primeiro desafio é a conexão. Grite bem alto, conexão. Esse é o nosso primeiro desafio. O problema da nossa geração, quando o texto diz que Deus vai conectar os pais aos filhos e os filhos aos pais, é porque nós temos, às vezes, pais ausentes, emocionalmente ou espiritualmente falando. Mas nós temos também filhos rebeldes e às vezes feridos. Nós temos a falta de diálogo, a falta de perdão e a falta da presença. E como que nós resolvemos isso? Só tem um jeito de nós resolvermos isso, irmãos.
trazendo Deus para o centro das nossas relações, trazendo Deus para o centro dos nossos convívios. A promessa de Deus para nós é de restauração de corações. Qual é a promessa de Deus para nós? Diga assim: restauração de corações. Quando Deus restaura um coração, Deus restaura uma relação. Se Deus restaurar um coração ferido, Deus pode restaurar um casamento falido. Se Deus restaurar um coração ferido, Deus pode restaurar uma paternidade ferida. Se Deus restaurar um coração ferido, Deus pode restaurar uma relação interpessoal de alguém que foi ferido, de alguém que foi decepcionado. Então, quando Deus restaura um coração, Deus restaura uma relação. E o desejo de Deus é restaurar os nossos corações. E a primeira restauração que Ele quer estabelecer é na nossa relação para com Ele, com o Pai. É a nossa proximidade para com Ele. Então, Deus está agora usando o profeta para trazer um alerta muito grande. Qual é o alerta que ele está usando Malaquias para dizer? Ele está dizendo: depois de você, depois dessa repreensão, eu vou levantar alguém que vai preparar o caminho para alguém que vai estabelecer essa reconciliação. Depois dessa repreensão severa, Deus tem uma promessa de esperança. Por quê? Porque depois de Malaquias trazendo esse recado tão duro e tão severo para uma geração que precisa voltar para Deus, o próximo que Deus vai levantar é um João Batista, que vai ter uma mensagem dura, mas vai preparar o caminho para alguém que não perde pessoas, para alguém que não perde histórias. Deus vai levantar um João Batista que vai preparar o caminho para que o Cristo seja apresentado. Ei, deixa eu te dizer algo importante. Embora a nossa igreja tenha uma linguagem de amor maravilhosa, às vezes quem vai preparar o caminho para Cristo ser anunciado é um João Batista. Quem é o João Batista? É alguém que tem coragem de falar o que ninguém quer falar. Quem é o João Batista? É alguém que tem palavras duras, sim, mas tem verdade nas suas palavras. Eu tenho orado para que Deus levante João Batista na nossa geração. Que Deus levante para você um amigo que seja um João Batista. Sabe por quê? Porque se Deus levantar um João Batista para você, você não vai errar tendo um amigo que te fala a verdade. Eu tenho orado para que Deus levante para os nossos jovens amigos que são João Batista, que falam para vocês aquilo que ninguém tem coragem de falar. Eu tenho orado para que Deus levante aqui para os casais da nossa igreja alguns João Batista para dizer para os casais o que ninguém tem coragem de dizer. Que Deus levante na nossa geração de líderes, pastores e sacerdotes alguns João Batista para falar para nós aquilo que nós não temos coragem de ouvir de ninguém. Porque se Deus está levantando um João Batista, é porque Ele ainda acredita nessa geração que pode ser salva, transformada, restaurada para viver uma realidade sobrenatural. Aleluia! Qual é a missão de João? Fazer o que os sacerdotes não fizeram, preparar um caminho genuíno para o Senhor. E qual é a missão de Jesus, irmãos? Aquele que vem depois de João. Qual é a missão dele? A missão dele é vencer o pecado e restaurar o pecador. Olha que missão difícil. Vencer o pecado e restaurar o pecador. Qual é a missão de Jesus? Conectar os filhos a Deus. Porque a verdadeira conexão acontece quando os filhos voltam para o Pai. A mensagem de Jesus é falar sobre o reino, falar sobre o rei. A mensagem de Jesus é falar sobre o Pai que está nos céus. Por quê? Porque a maior missão dele é conectar os filhos ao Pai. Ele vem como filho unigênito de Deus. Ele desce do céu como um filho único, na realidade, para se tornar o unigênito. Ele vem como o único filho de Deus e abre mão desse lugar para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos, garantindo para mim e para você um lugar de filhos que podem ser reconectados ao Pai. Ele vem nessa missão árdua
Ele vem nessa missão penosa, mas muito genuína, de trazer os filhos de volta ao Pai. Como foi profetizado também por Malaquias, o Senhor vai levantar alguém com o espírito de Elias, que vai conectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao Pai. Isso aqui está falando a respeito de uma geração que precisa ter o seu coração convertido, transformado. Não é apenas um comportamento, é uma transformação interior. É trocar indiferença por amor, é trocar dureza por compaixão, é trocar orgulho por perdão. Irmãos, essas são as nossas necessidades de hoje. Se eu pedir para levantar as mãos aqui, quantas pessoas já foram feridas pela igreja? Eu sei que dezenas de pessoas vão levantar as mãos. Mas se eu pedir para levantar a mão os líderes e pastores que também foram feridos por membros, dezenas deles vão levantar as mãos. Porque a dor e a ferida não está de um lado só, a dor e a ferida está dos dois lados. Porque essa é a nossa geração. É por isso que Deus precisa conectar os pais aos filhos e os filhos aos pais. É uma restauração em todos os ambientes. Quando Deus fala a respeito dos pais, quais são as aplicações práticas que nós temos para isso? O Senhor quer levantar pais que ouvem mais e julgam menos. Pais que são exemplo espiritual. Pais que demonstram amor nas práticas da sua vida, no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas falas, nas suas ações, porque nós instruímos mais fazendo do que falamos. Quando nós bem ouvimos aqui pelo pastor Rodrigo, instrui o menino no caminho, não é mostrar o caminho para ele, meu filho, vai lá naquele caminho, não, é nós vamos juntos nesse caminho, é instruir junto, é caminhar junto. A primeira vez que a palavra veio para instruir os nossos filhos, está lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, diz assim, olha, inculque na cabeça do teu filho. O que é inculcar? A palavra inculcar significa, faça tantas vezes, até que isso fique cravado dentro da mente e do coração dele. Ensine, inculque no teu filho, ou seja, você vai andar com ele tantas vezes nesse caminho, ensinando para ele, que quando você não estiver mais no caminho, ele vai fazer o caminho sozinho. Por quê? Porque você ensinou Você não ensinou falando, você ensinou fazendo. Você não ensinou dizendo o que era certo, você ensinou fazendo o que era certo. E para os filhos também não escapam. Todos nós também somos filhos. Muitos aqui são pais, mas também são filhos. E para os filhos, o que nós precisamos nesse tempo? Honra e respeito aos pais. Porque aquilo que você vai plantar como filho é aquilo que você vai colher também como pai. Então seja consciente no seu plantio. Por quê? Porque você está estabelecendo uma colheita maravilhosa para você quando você honra os seus pais. Como filhos, nós precisamos também desejar buscar essa reconciliação. Como filhos, qual é o nosso desafio? Valorizar a família enquanto há tempo. Ei, filho, que está aqui me ouvindo, valorize a tua família enquanto há tempo. Se você tem uma família, valorize. Por quê? Porque você pode achar que a tua família não te entende, não te compreende, mas essa família está aí com você, nos dias bons e nos dias ruins. Então, enquanto você tem família, valorize a tua família. Celebre a tua família. Busque reconciliação na sua família. Eu creio que Deus precisa levantar uma geração diferente, uma geração que vai dizer, em mim terminou o luto, em mim terminou a dor, em mim terminou as coisas que eram equivocadas, os valores que eram alterados, e de mim para frente pode acontecer uma nova estação na vida das famílias, que Deus levante aqui pessoas que possam ser pontuais, para através da sua vida estabelecer coisas grandiosas. Isso está acontecendo aqui hoje. Pergunte como, pastor? Filhos que talvez nunca foram apresentados no altar, estão começando a jornada dos seus filhos, colocando eles no altar. Olha que coisa linda. O que é isso? É Deus conectando pais e filhos. Você talvez não teve a oportunidade de crescer dentro de uma igreja, nascer dentro de um princípio cristão,
Mas se você tem um filho hoje recém-nascido, você está tendo o privilégio de fazer o quê? O teu filho está nascendo num berço cristão, está tendo a oportunidade de desde cedo ter boas práticas, receber a palavra, desde cedo dormir com louvores. A minha filha, desde a gravidez da bispa, dormia com as canções. Bernardo tem 7 anos de idade, irmão. Sabe com que música que ele dorme? Pergunte qual, pastor? Corinho de Fogo. Você conhece alguma criança que dorme com corinho de fogo? Bernardo. A bispa bota lá o corinho de fogo, bota lá as músicas, Midian Lima e por aí vai. E o Bernardo acostumou. Por quê? Desde a gravidez. Privilégio. Eu vim conhecer Jesus já quase na fase da adolescência. E meu filho nasceu na presença do Senhor. Isso é um privilégio, sim ou não? Agora, sobre nós existe uma responsabilidade também. Por quê? Porque agora, nós que vamos estabelecer o modelo, podemos também deturpar ele. Quais são as práticas que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Quais são os aprendizados que nós vamos dar para os nossos filhos no caminho do Senhor? Filho, faz isso aqui, ó, mas eu não faço, mas isso aqui é o certo, você tem que fazer. Você acha que ele vai acatar? Com certeza não. Então, o papel de Cristo nas nossas relações, nessa conexão, é nos trazer o entendimento que só a partir dele, irmãos, nós vamos conseguir ter sucesso nessa missão. Só a partir dele nós vamos ter êxito nessa conexão de pais e filhos. Só ele pode nos dar essa condição de reconciliação. Só nele nós podemos estar reconectados. Só nele nós podemos viver essa restauração, essa plenitude. Ele é o nosso Pai, Ele tem o controle da nossa vida, Ele sabe do nosso futuro. Irmão, tem coisas que nós estamos falando com Deus como Pai, que Ele está dizendo para nós, você nem deveria estar orando por isso, porque eu como Pai, já preparei para você e você nem sabe. Tem coisas que Deus como Pai já está fazendo, e a gente nem percebeu ainda. Por quê? Porque nós não estamos totalmente conectados. Por que não percebemos ainda? Porque nós não temos a capacidade de ver o futuro. Eu compartilhei aqui de manhã um testemunho meu pessoal, da minha família. Queridos, eu já compartilhei isso aqui algumas vezes, mas eu preciso que você ouça isso pela 1000ª vez o meu testemunho. Eu vim de uma vida de muita escassez, de muita dificuldade. Não ter o que comer em casa, não poder escolher um sapato para vestir. Às vezes ganhar de alguém um sapato que é grande, você tem que colocar papel na frente ou atrás para encaixar o pé. Às vezes ter que encurvar o dedo porque o número é menor e você ganhou um sapato novo e não quer perder aquele presente. Então, serviu, está nem conseguindo andar direito, mas não, ficou bom. Receber de parentes, tios, roupas usadas e usar. Esse foi o meu contexto, essa foi a minha realidade. Eu cresci nesse contexto. Mas não quer dizer que porque eu cresci nesse contexto, que os meus filhos vão crescer nesse contexto. Porque eu posso ser um canal de Deus para encerrar uma história de dor. Eu posso ser um canal de Deus para encerrar uma história de dificuldade. E é isso que eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você é alguém que pode encerrar um ciclo de dor e de sofrimento no meio da tua família. Eu estou aqui nessa noite declarando e profetizando, não pela minha vontade, mas pela palavra, que você pode ser um instrumento de Deus para estabelecer uma nova estação na família onde você vive. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu nunca estudei numa escola particular, minha filha nunca estudou numa escola pública. A família dos meus pais, todo mundo, a minha família toda, segundo, terceiro casamento. Eu estou casado há 22 anos, você pode aplaudir a Jesus por isso? E vou ficar casado até a eternidade. Porque eu decidi que em mim encerrou um ciclo.
Eu vivi muita vergonha, muita dor, mas hoje entendi que eu posso ser uma ferramenta de Deus para ajudar pessoas a sanarem a dor. Faltou pão na minha mesa, mas hoje, como igreja, nos projetos sociais, nós doamos alimento, nós cuidamos do social, nós abençoamos pessoas. Por quê? Porque o que você viveu, você pode ser instrumento de Deus para que outros não vivam. Você pode se levantar como uma resposta, e essa é a vontade de Deus para nós. Para você, para os seus filhos, para a sua família. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é lindo, isso é glorioso. Eu compartilhei aqui de manhã, essa semana eu dei um presente para minha filha. Quem viu aqui? Muita gente celebrou, e eu queria agradecer cada um de vocês pelo carinho, pelo amor, porque não tem a ver com o presente, mas tem a ver com o significado. Eu tive o privilégio de dar um presente para minha filha, sempre uma boa filha. Fazem 20 anos que eu colho a entrega de uma filha que nunca me deu trabalho em nada, nunca me deu trabalho na escola, nunca me deu trabalho agora na faculdade, já está indo para o 5º ano, nunca me deu trabalho com relacionamento, nunca me deu trabalho com amizade, nunca me deu trabalho de nada. Ama Jesus, serve a Jesus, apaixonada pela obra, está aqui, eu não sei nem onde ela está agora, mas está servindo em alguma área da igreja. Ou seja, é alguém que cresceu na igreja, viveu na igreja. E quantas vezes eu ouvi: essa menina está demais na igreja, essa menina não tem amizade com ninguém, essa menina isso, essa menina aquilo. Essa menina é filha de Deus, essa menina vai crescer nos bancos da igreja assim, vai viver aí pelo meio do povo da igreja assim, e quando tiver filhos também vai fazer a mesma coisa, e vai levantar uma geração que vai fazer a diferença. Acredite que Deus vai levantar uma geração que vai dar uma resposta diferente. Se você crê nisso, meu irmão, por favor, celebra Jesus comigo nessa noite. Agora, quando eu estava dando presente para ela, Deus estava... Irmão, pensa como Deus me bateu esses dias. Porque eu fui lá, comprei para minha filha o presente, e já estava separado, só que ela ainda não tinha acessado. E esse presente que era para ela acessar com 18 anos, ela acessou agora com 20. Pergunte por quê? Porque com 18 ela não estava preparada para ter. E por que ela não estava preparada para ter? Porque com 18 anos ela não ouviu 100% a instrução do pai. Porque eu disse para ela: minha filha, com 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, quando eu completei 18 anos, sabe o que eu fiz? Eu tirei minha habilitação. Eu decidi que eu ia começar a dirigir com 18 anos, eu já corri, primeira ação minha com 18 anos, tirei minha habilitação. Aí falei para ela: minha filha, vai lá, tira a sua habilitação. Sabe o que ela fez? Falou: tá bom, vou ver com as minhas tias, vou ver com não sei o que. Aí enrolou 6 meses, depois enrolou mais 6 meses, 8 meses para sair, saiu com 19. Só que enquanto ela estava tirando a habilitação, ela falou: pai, posso dirigir o seu carro? Sabe qual foi a minha resposta para ela? Sabe qual foi a resposta para ela? Eu disse para ela: se você me vê quebrando o princípio com você, como que eu vou cobrar de você alguma coisa lá na frente? Falei: tem carro na garagem, mas você não pode dirigir. Por quê? Porque você ainda não está habilitada para dirigir. Então você quer dirigir? Então se prepara para que você possa dirigir. Agora, quando que de fato eu decidi que esse presente ela estava preparada para ter? Não foi quando a habilitação dela chegou. Foi quando eu percebi que ela estava disposta a amar as coisas de Deus mais do que as coisas dela mesma. Lá em casa, ninguém tem vida fácil, a gente ensina desde pequeno. A Stephanie, lá em casa, sempre aprendeu: vai empreender, vai fazer as suas coisas, vai ganhar o seu dinheiro, vai fazer as suas coisas. E aí nós desafiamos ela começou lá no condomínio vender as coisas dela, geladinho gourmet, sorvete não sei do que, bolo não sei do que, e começou a fazer. Pai, ganhei meu primeiro dinheiro, ganhei meu segundo dinheiro, e começou a guardar o dinheiro dela. Falei: maravilha, já está aprendendo. Aí um dia a mãe chega em casa e disse assim: minha filha, olha só, lá na igreja hoje não tem cantina suficiente para levar para o culto. Tudo que você fez aí, você pode doar uma parte para a gente levar para a igreja lá para doar? Sabe qual foi a atitude dela? Ela falou: mãe, pode levar tudo.
pega tudo que tem aqui, a gente vai levar e vai doar. Aí eu falei, opa, eu acho que aqui nasceu o meu desejo de dar o presente para ela. Aí nós fomos fazer uma ação aqui na igreja, para cuidar de uma necessidade aqui da igreja. E aí nós começamos a pedir para algumas pessoas nos auxiliarem. Sabe o que ela fez com todo o dinheiro que ela estava guardando para ela? Ela semeou na obra de Deus, porque ela entendeu que era melhor dar tudo para Deus do que guardar tudo para ela. E nesse dia eu falei, essa menina é inteligente, ela acabou de ganhar o presente dela e ela nem sabe. E como pai, o que eu estava esperando? Só essas ações para entender que ela estava preparada para ter. Agora, olha que coisa interessante, irmãos, eu finalizo aqui, se o louvor quiser subir comigo, nós vamos orar juntos agora. Quando eu estava prestes a dar o presente para ela estava orando por aquilo que ela queria, só que já era uma realidade, ela não sabia. E aí Deus começou a falar muito comigo, Ele disse assim, olha, assim são vocês, você está orando por coisas que eu já tenho para te dar, e você está orando porque não sabe que para mim já é uma realidade. Sabe o que Deus começou a falar no meu coração? Sabe qual é o seu problema como filho? É porque você está orando muitas vezes por algo que você não tem a certeza que o seu pai já te deu, e é por isso que você está pedindo para ele várias vezes, porque você ainda não tem a convicção de que já é uma realidade. Falei, meu Deus, era para ser alegria, o Senhor vai bater em mim? Aí a pergunta para quem ganha alguma coisa é como vai manter, sim ou não? Qual é a primeira preocupação de alguém que ganha um veículo? Tem que colocar o quê? Como que eu vou fazer para pagar o seguro? Diga para quem está do seu lado, o pai que dá o presente também provê. Sabe qual é o nosso problema como igreja às vezes? Que nós estamos preocupados com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas não entendemos que o mesmo Pai que dá, é o mesmo Pai que já garantiu a condição para você prover. É o mesmo Deus que está fazendo para você conseguir manter aquilo que Ele está colocando nas suas mãos. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a mensagem? Tudo, irmão, eu vou explicar por quê. Porque o que Deus está dizendo é possível sim, nessa geração difícil, gerar filhos que vão fazer a diferença. É possível sim, nessa geração difícil que nós vivemos, levantar pais que ainda honram seus filhos. É possível sim, nessa geração que nós estamos vivendo, que Deus ainda levante famílias que vão preservar alguns princípios em Deus e vão viver em Deus coisas pontuais e preciosas. E eu vim aqui não para te contar a minha história, mas eu vim aqui para declarar que na tua casa isso vai acontecer. Eu vim aqui para te contar que na tua família isso vai acontecer. Eu vim aqui para te dizer que em você termina toda dor, todo fracasso, toda dificuldade, e a partir de você, Deus vai começar uma nova estação, uma nova jornada no meio da tua família. Se você crê, dá um pulo dessa cadeira e declara: a minha casa vai viver o favor de Deus. Minha casa vai viver o favor de Deus. Profetiza aí para pelo menos umas 3 pessoas perto de você. Vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família, vai acontecer com os teus filhos, vai acontecer com os teus netos, vai acontecer. Me ajuda a pregar para alguém, diga assim: meu irmão, Deus não vai falhar com você. Pastor, eu cheguei muito tarde para a igreja. Como eu queria ter chegado antes, porque se eu tivesse chegado antes eu tinha feito tanta coisa para os meus filhos. Ei, eu tenho uma notícia para te dar, você pode fazer pelos seus netos. Porque se você está aqui, Deus está dizendo para você, dá tempo ainda. Eu compartilhei aqui com vocês que eu não tive a oportunidade de ser cuidado pela minha mãe quando era pequeno. Quando eu nasci, eu fui cuidado pela minha tia. Minha mãe trabalhava muito e eu não fui cuidado por ela. Mas quando meu filho nasceu, Bernardo,
Eu tive a oportunidade de levar minha mãe para casa. Ela ficou 3 meses comigo em casa. E durante esses 3 meses ela pôde cuidar do Bernardo, ela pôde dar banho para o Bernardo e pôde ressignificar essa história. Tudo que ela não pôde fazer por mim, ela pôde fazer pelo meu filho, como se estivesse fazendo para mim. Pergunte: o que é isso, pastor? É Deus nos dando a oportunidade de restaurar. É Deus nos dando a oportunidade de viver uma nova realidade. Talvez aqui no nosso meio tem filhos que estão aqui dizendo: a minha vida está assim, está quebrada, está falida, porque eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe. Ei, talvez tudo isso seja uma verdade. Talvez você teve muita dificuldade e ainda está enfrentando, porque talvez teus pais se separaram, talvez você veio de um contexto familiar de dor, de dificuldade. Mas eu vim aqui nessa noite não para ser profeta do caos na tua vida. Eu vim aqui ser um portador de esperança para te dizer: você pode ter vivido dias difíceis, mas você pode fazer a tua história daqui para frente ser uma jornada totalmente diferente, porque o Deus que você serve é um Pai que pode te dar a condição de mudar realidade, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu sei sim, eu odiei a minha mãe até os 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Eu sei sim o que eu estou falando, porque eu não tinha amor pela minha mãe. Mais de 20 anos já uma adulta, e eu tinha muita raiva dela, porque eu não perdoava ela por ter me dado pequeno para cuidar. Eu não perdoava ela por saber que ela tinha tentado me abortar. Eu não perdoava ela, não ouvi de ninguém, eu ouvi da boca dela. E eu falava: eu nunca vou perdoar ela. Mas sabe qual é a relação minha com a minha mãe hoje? Maravilhosa. Pergunte por quê? Porque Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para reconectar pais e filhos. Deus é poderoso para mudar realidades. Eu não estou te falando daquilo que eu ouvi, eu estou te falando do que Ele fez na minha história, e Ele vai fazer na tua história e na tua vida também. Eu não vim aqui pregar para você o que eu acho, eu vim aqui pregar para você o que eu vivo. É o evangelho prático da minha vida, da minha história. De alguém que não podia escolher e hoje pode abençoar pessoas, não para a minha glória, para a glória dEle, porque é Ele quem faz, através de histórias falidas como a nossa. Agora, por que eu estava cego pela dor? Simples. Porque quando você se cega pela sua dor, você não enxerga o outro. Quem é a minha mãe? Vítima da dor. Mas quando eu descobri isso? Quando eu parei de olhar para a minha dor para olhar para a dor dela. Saiu cedo de casa, espancada pelos pais. Essa é a história da minha mãe. Foi criada pelo avô e apanhava de pedaço de fio e de pedaço de madeira, porque tinha que trabalhar na roça com 10, 11 anos de idade. Aos 16 anos de idade, ela foi dada em casamento por alguém que ela não escolheu. Engravidou e aos 18 anos de idade já tinha 2 filhos. E o marido morre, então ela fica viúva. Essa é a história da minha mãe que eu nunca quis ouvir. Porque quando você está cego pela sua dor, você também não enxerga a dor do outro. E você não enxerga que por trás de alguém que está ferido tem alguém que também foi ferido. E quando eu parei para olhar a dor dela, eu percebi que a culpa do que ela fez comigo não era dela, porque ela só reproduziu o que recebeu. E eu entendi que em mim nasceu uma mensagem muito mais poderosa. Eu disse: agora eu posso ser consciente, porque eu sei o que deram para ela, eu sei o que ela deu para mim, e agora eu sei o que eu posso dar para os meus filhos diferente. Eu sei o que pode agora terminar em mim, eu sei o que agora pode começar em mim. Ei, eu vim aqui nessa noite declarar que algumas coisas estão terminando em você hoje e agora. Existe mágoa que está terminando hoje, existe rancor que está terminando hoje, existe dor que está terminando hoje, existe sofrimento que está terminando hoje. E hoje também é um dia que Deus está recomeçando algumas coisas poderosas aqui. Está começando uma nova jornada para muitas famílias aqui. Você
pode levantar a sua mão mais alto que você pode, porque está começando uma nova jornada para muitas famílias aqui. Está começando uma nova jornada para muitas famílias aqui. Está começando uma nova jornada para muitas famílias aqui. Hoje você vai conseguir perdoar. Hoje você vai conseguir aliviar esse coração. Hoje você vai conseguir olhar para a igreja diferente. Ei, nem todo pastor é ladrão. Não, não, não. Deixa essa dor de lado. Ei, nem todo líder é ruim. Não, não. Deixa essa dor de lado. Nem todo pai é ruim, nem toda mãe é ruim. Deixa essa dor de lado. Enquanto você está olhando só para a sua dor, você não vai ser capaz de enxergar a dor que alguém também está enfrentando. Talvez alguém só te deu o que recebeu. Talvez alguém teve muito menos do que você e só replicou dor e sofrimento. Mas hoje você está aqui recebendo o amor de Deus, recebendo a graça de Deus, e Ele está fazendo de você alguém capaz agora de reproduzir amor, porque o amor dele na cruz do Calvário te alcançou. Ele está fazendo você agora ser alguém capaz de perdoar, porque na cruz do Calvário Ele perdoou os nossos pecados e disse: você não é escravo, você não é um rejeitado, não, você é filho, é um filho, eu te recebo como um filho amado. E agora você pode também amar os teus irmãos. Agora você pode também amar os teus irmãos. Por quê? Porque agora você sabe o que é amor verdadeiro. Agora você sabe o que é amor verdadeiro. Aleluia. Eu queria orar com os pais e os filhos. Se você tem o privilégio de hoje estar aqui com o papai e a mamãe, abraça aí, vem para perto. Eu queria que viesse aqui no altar pais e filhos. Todos os pais e filhos que estão espalhados na igreja, sai do seu lugar, vem para o altar. Nós vamos orar juntos agora. Pais e filhos, pega na mão do teu filho, pega na mão da tua filha, vem para o altar. Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Nós vamos declarar uma nova estação nas famílias. Pastor, eu não estou com a minha família, não tem problema, nós somos irmãos. Abraça aí alguém, porque nós estamos unidos em Cristo. Ninguém está só, ninguém está sozinho. Isso, vem para pertinho. Não importa se você vai conseguir chegar colado no altar ou longe. Importa o movimento que você deu para o lado, para a direita, para a esquerda. É um movimento de alguém que está dizendo: eu estou conectado com essa realidade. Deus vai estabelecer aqui uma nova estação, um novo tempo. Um tempo de pais e filhos. Um tempo de pais e filhos. Uma geração que Deus vai levantar, que vai viver de uma forma diferente, absoluta. Eu vim aqui nessa noite declarar: Deus vai usar as nossas famílias. Tem alguém perto de você que precisa ser afetado pela tua história. Tem alguém perto de você que precisa ser afetado pela tua vida. Não deixe a dor que você recebeu ser reproduzida depois de você. Não deixe a frustração que você recebeu ser reproduzida depois de você. Eu recebi dor na família, eu recebi dor na igreja, eu recebi dor de líderes, mas eu decidi, eu não vou passar isso para frente. Eu posso ferir alguém tentando acertar, mas eu não vou ferir alguém consciente. Eu não vou ferir alguém por vontade, porque eu decidi que eu vou ser um agente de Deus para transformar pessoas. Hoje você está aqui porque a graça de Deus é poderosa para pegar um Zé Ninguém, alguém que tinha tudo para não acontecer nada na sua história, e levantar para ser alguém que vai poder falar a multidões, para dizer que ele pode sim pegar uma história falida e fazer dessa história uma nova história. Ei, irmão, deixa eu te dizer, se ele fez comigo alguém tão improvável, ele pode fazer com você. Se ele fez comigo alguém que não tinha nada para oferecer, ele pode fazer com você. Ei, ele fez com alguém que não tinha nada e nem ninguém para ajudar, ele pode fazer com você. Talvez você, como eu, que está aqui, tinha tudo para dar errado, mas a graça de Deus nos alcançou, a bondade de Deus nos alcançou, porque essa graça e misericórdia está aqui, e ela está tocando famílias nessa noite. Pai, eu oro agora por uma geração que está se levantando.
uma geração de pais e filhos que estão conectados, uma geração, ó Deus, de sacerdotes e líderes que estão conectados, uma geração que não vai deixar o orgulho dominar, uma geração que não vai se mover pelo dinheiro e pelas coisas, mas uma geração que vai caminhar em forma genuína para levar a tua mensagem, uma geração de pais e filhos que vão se perdoar e vão caminhar para uma jornada diferente. Pai, toca os corações nessa noite, Pai, e tudo aquilo que está guardado de mágoa e rancor, tudo aquilo, Senhor, que está lá entranhado, lá no fundo desse coração, limpa agora, Pai. Só o Senhor pode reconectar, só o Senhor pode limpar, só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor pode nos redimir. Então faz essa obra agora, porque, como diz a tua palavra, nós que somos ruins, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o Senhor, que é um bom pai, um pai por excelência. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Então vem agora. O Senhor conhece o futuro dessa igreja, o Senhor conhece o futuro dessas famílias, o Senhor conhece o futuro desses jovens. Levanta aqui uma geração que vai além, uma geração que vai avançar, uma geração que vai viver plenitude, uma geração, Senhor, que vai construir histórias, uma geração que vai gerar netos gloriosos, uma geração que vai gerar filhos gloriosos, uma geração que vai gerar, Pai, famílias extraordinárias. O que faltou para nós vamos ter condições de doar. O que faltou para nós vamos ter condições de dar em abundância. Ei, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Faltou amor para você, você vai dar amor em abundância para alguém. Faltou ajuda para você, você vai ser uma mão estendida para alguém em abundância. Faltou recurso para você, Deus vai te dar condições de abençoar milhares de pessoas. O que faltou para você vai sobrar para os teus filhos. O que faltou para você vai sobrar para os teus filhos. Mas eles não vão ser filhos sem destino, eles não vão ser filhos sem propósito, eles não vão ser filhos levados pelas coisas, não. Eles vão ser levados pela direção divina. Eles vão ter identidade e propósito e vão valorizar tudo aquilo que vai ser gerado a partir deles. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos restauração nessa noite, Pai. Isso, olha agora pela tua casa, agora é você. Levante a tua voz e começa a declarar: na minha casa não, na minha família não. Em mim termina a dor, em mim termina a frustração, em mim termina o caos, em mim termina o luto, em mim termina a vergonha. Não, na tua casa daqui pra frente não. Termina em você o ciclo de dor, termina em você o ciclo de amargura, termina em você o ciclo de vergonha. Onde houve a vergonha, haverá dupla